Bom, vamos lá então para mais questões, questão número 10. Vem comigo. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então as proposições se P ou R, então Q e S, e se não Q ou não S, então não P e não R, são equivalentes, tá? Então, de novo, a questão fala aí sobre equivalências, tá? Mais uma questão sobre proposições equivalentes. Nesse caso, a gente tem a equivalência de um condicional, né? De um se então. Tá aqui, né? E se transformando também em outro se então. Como é que é a regra? Vamos só lembrar. Se a gente tem uma estrutura assim, ó, se A, então B. Para a gente construir a equivalência, uma das possibilidades é a gente trocar as pontas aqui, ó, tá? Botar o B para frente e o A lá para trás, né? Mas a gente faz isso negando o B e também negando o A. E observe que continua o mesmo símbolo, a mesma estrutura do se então, tá? Então a gente pega o consequente, à medida em que nega, traz para antecedente. E pega o antecedente também, à medida que nega, a gente traz para consequente. E fica se não B, então não há. Tá? Essa regra se chama, de fato, modus tollens. Tá? Modus tollens. Mas eu prefiro gravar com volta negando. Né? Volta negando. Porque você faz o caminho da volta, não é? Só que negando. Tranquilo? É assim que a gente faz na equivalência do condicional, na equivalência do se então. Tá? Então vamos aplicar isso aí na questão. Vamos botar aqui a estrutura. P ou R, não é? E, aliás, não. Então, Q e S. Estou botando esses parênteses só para organizar melhor, tá? O bloco antecedente, P ou R, e o bloco consequente, Q e S, tá? Então, se a gente fizer a mesma coisa, aplicar aqui a regra, essa estrutura tem que vir para aqui. Mas ela tem que vir negada, né? A gente tem que negar o Q e... Fui botar o I, botei um A. O Q e S, tá? Então, e aí, ó, o P ou R vem para cá, mas vem também negado, tá? E aí, ó, como é que a gente nega o I? Observe que agora, na negação desse I, na negação desse OU, a gente já entra agora noutra regra, que são as leis de Morgan. Não é que negam o I e negam o OU. Ok? E como é que a gente aplica a lei de Morgan? Para negar o I ou negar o OU? Troca tudo. Como se esse não atingisse o Q, o I e o S. Tá? Então vai ficar não que, ok? Não que, o I vira OU e o S vira não S. Tá? Então, aqui também, ó, o não vai alcançar todo mundo aí. Troca tudo. O P vira não P, o OU vira I e o R vira não R. Ok? E aí veja que ficou exatamente como ele falou. Tá vendo? Observe aqui no que é que a gente chegou. Tá? No que é que a gente chegou. E aqui no que é que ele afirmou, não é? Então, de fato, essa estrutura primeira aqui e essa de cá, elas são equivalentes e o item está certo. Ok? Bom, veja aí que a gente já viu as leis de Morgan, não foi?
A gente tinha visto a negação do condicional, que é aquela que você repete a primeira e nega a segunda. E a gente viu agora o modus tollens, que é a equivalência do se então. Volta negando. Tá? Tranquilo? Já são aí ó, as 3 regrinhas, as mais usadas em prova de concurso, com toda certeza. Beleza? Vamos em frente. Questão número 11. Diz assim: a negação da proposição se eu estudo, eu cresço pode ser escrita como? Bom, vamos chamar a atenção aqui de que ele pede a negação de um se então, que está implícito aqui, né? Se eu estudo, então eu cresço. Observem que a expressão então, muitas vezes não aparece, ela fica implícita, tá? Se eu estudo, eu cresço, se eu estudo, então eu cresço. Então, ele quer uma negação do se então. Codifique, ó. Codifique. Se eu estudo, então eu cresço, tá? Ele pede a negação dessa proposição. Ora, é só lembrar da regra, tá? Como é a regra da negação de um se então? Repete a primeira e nega a segunda. Então, a primeira vocês estão entendendo, né? Essa aqui, ó, é o antecedente. Repete a primeira e nega a segunda. Então, repete e nega se. Pronto. Agora é só devolver o texto, né? É só decodificar. O que é que isso aqui quer dizer? Estudo e não cresço. Estudo e não cresço. Alternativa D de dado. Ok? Então, gente, equivalências e negações vocês não podem errar, tá? É só aplicar a regra. É só aplicar a regra. É para negar um condicional, como foi aí? Qual é a regra? Repete a primeira e nega a segunda. Acabou-se. É para negar um ou? Lei de Morgan. É para negar um i? Lei de Morgan. Tá? Tranquilo? É equivalência de um condicional? Modus tollens, volta negando. E aí é só você ver o que ele pede e aplicar a regra correspondente. Ok? Vamos em frente. Esse item de equivalência é cobrado muito mesmo, tanto pelo SESC quanto pelo FCC, tá? Questão 12. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então ele comprou o apartamento e vendeu a casa. José não comprou o apartamento. Nessa situação, é correto inferir que... E aí a gente tem as opções, tá? Eu vou codificar aqui. Nesse caso, como ele fala de IPVA, IPTU, eu vou usar a própria sigla, tá? Então, se José pagou IPVA, ou IPTU, se José pagou IPVA ou IPTU, então o que é que tem? Então, ele comprou o apartamento e vendeu a casa. Eu botei C de comprou e V de vendeu. Agora, observe que eu botei VD, tá? Por que isso? Eu evito usar a letra V e a letra F para representar proposições, para eu não me confundir com verdadeiro ou falso, tá? Então, se é vendeu a casa, que eu escolhi a letra V, por acaso, eu boto VD, né? Só para eu ver que é vendeu, tá? Não é verdadeiro, tá? Bom, isso me chama a atenção de que não é o V de verdadeiro. Beleza? Bom, só que ele diz, isso aqui é verdadeiro, né?
E também é verdade que José não comprou o apartamento. Ou seja, José não comprou é uma verdade. Então, dizer que José comprou, que é o que diz aqui, não é? Ele comprou o apartamento, isso aqui é falso, né? Porque a verdade é que José não comprou, tá? Então, o que é que ele diz na questão? Que a proposição C, que sintetiza aí José comprou o apartamento, ela é falsa, né? Na medida em que José não comprou, é verdade, tá? E que essa composição aí todinha, se IPVA ou IPTU, então CIVD, é verdade, é verdadeiro, tá? Bom, o que é que a gente pode inferir disso aqui? Primeiro, isso aqui é falso. Por que é que isso aqui eu tenho certeza que é falso? Porque isso é uma conjunção, é um I, tá vendo? Esse símbolo aí é o I, né, que simboliza essa conjunção I aqui. E no caso do I, para o I ficar verdadeiro, você lembra que as duas partes conectadas, né, tem que ser todas verdadeiras. Duas, porque são duas na questão, né? Podem ser 3, 4, 5, não importa. Para um I ser verdade, todas têm que ser verdade. Tá? Então, independentemente de eu saber o valor da proposição que eu chamei aí de VD, tá? Essa daqui, ó, essa a gente não sabe. Mas eu não preciso saber do valor dela para poder inferir que esse I, né, consequente do condicional é falso. Porque se um lado desse I já está falso, o I como um todo está falso. Tá? Tá, mas o que é que dá para eu inferir além disso? Bom, dá para eu inferir o seguinte, ó, presta bem atenção agora, gente, vê. A gente tem aqui, ó, um condicional que tem um antecedente, né? Aí o consequente dele, a gente já viu que é falso, e o resultado final tem que dar verdadeiro, tá? Ora, como é que funciona o sentido lógico aí do condicional? Bom, o condicional ele só dá falso se ele for configurado de V para F, ok? Essa é a única hipótese em que um condicional dá falso. Qualquer outra hipótese, V para V, F para F, F para V, qualquer outra, vai dar verdadeiro, ok? Então veja só, a gente tem nesse momento garantido falso no consequente e verdadeiro no resultado final. Obviamente que aqui não pode ser V. Se aqui entrar um V, eu caio nisso, não é? E aí de V para F, daria falso aqui. Tá certo? Então, tá na cara que esse antecedente, ele tem que ser falso, não é? Esse antecedente tem que ser falso, ok? Isso aqui tem que ser falso. Sim, mas e daí? O que é que dá para eu concluir ele sendo falso? Bom, vou lhe explicar de duas maneiras. Primeira maneira, quando é que um ou dá falso? Com os dois lados falsos. Não é? Porque se um ou precisa só de um verdadeiro para dar verdadeiro, ele só vai dar falso quando os dois forem falsos. Então, se esse ou eu sei que é falso, é porque pagou IPVI é falso, quer dizer, ele não pagou o IPVA, e ele também é falso do outro lado, não pagou IPTU. Então, eu posso compreender assim. Tá? Um ou, para ser falso, ele tem que ter as duas partes falsas. Então, é falso que pagou IPVA e também é falso que pagou IPTU. E aí eu cairia nisso. Não pagou IPVA e nem pagou IPTU. Tá? Ou então, vamos ver se você entende se eu dizer assim. Falsear um ou é negar esse ou. É negar esse ou. Aí eu já estou indo pela lei de Morgan, não é? Pela lei de Morgan. Como é que a gente nega um ou? Troca tudo. Então, nega o IPVA, esse ou vira aí e nega o IPTU. De todo jeito vai dar nisso. Confira. Não é verdade? Entenderam?
Então, de toda forma, eu posso inferir aí que José nem pagou IPVA, nem pagou IPTU. Tá vendo? E aí o trabalho agora é somente procurar a resposta. Eu já achei aqui, letra E. Gabarito, letra E. José não pagou IPVA, nem o IPTU. Tá? Então, gente, se liga aí, porque, assim, são coisas que você não pode deixar de levar para a prova, tá? São as suas tabuadas, digamos, da lógica. Vocês têm que dominar os operadores lógicos, como é que funciona o ou, como é que funciona o i, o se então e tal, e tem que dominar as regras de equivalências e negações, tá? Isso tudo que a gente está falando aqui nessas últimas questões. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá, então. Próxima questão, questão número 13. Questão 13 diz o seguinte: se P, Q e R são proposições simples, então a proposição não se P, então se Q, então R é equivalente a. Muita calma, né, para não errar uma coisa que é fácil, tá? É fácil. Por mais que você tenha dúvida nisso, e aí, gente, se liga aí, ó, quando eu disser que é fácil, é porque é fácil mesmo. Você vai ter que chegar nesse ponto, tá? É para tranquilizá-lo, não é para estressá-lo, tá? Se você tem dúvida nisso aqui, é porque você não chegou no ponto ainda. Quando chegar, você vai ver que é fácil. Veja que ele pede a negação de quê? Desse colchete, né? E o que é que tem nesse colchete? Um condicional. Aqui está o antecedente dele, se P, e aqui está o consequente, que, curiosamente, é outro condicional. Não tem problema. Isso é o antecedente deste condicional, e isso é o consequente. Tá? Então, se P, então, se Q, então R. Beleza? E ele quer negar essa estrutura condicional. Tá? Muito bem. Aí você tem que acionar aí a sua memória, né? E ver a regra. Como é que a gente nega um condicional? Repete a primeira e, ó, o se então vai virar e, nega a segunda. Tá? Repete a primeira e nega a segunda. A primeira é o antecedente, está aqui, ó. E a segunda é o consequente, está aqui, ó. Então, vamos aplicar a regra, com bem calma, tá? Repete a primeira, P, e nega a segunda. E nega a segunda. Ok? Pronto, caímos em P e não se Q, então R. Bom, procurando nas opções, você não encontra a resposta, né? Você não encontra. Mas veja por que é que você poderia encontrar, tá, gente? A resposta poderia estar aqui, ó, numa das opções do gabarito, era só marcar, acabou-se a questão, tá? Mas a banca não quis colocar desse jeito. Por quê? Porque a banca quis ir mais além. Veja que aqui tem a negação de um condicional para você executar. Tá? Então, a banca quis que você aplicasse a regra de novo aqui, ó. O P que está antes não muda, né? O I também não muda, a gente vai atuar somente aqui. A gente vai desenvolver, digamos assim, né? A negação desse condicional. E como é que a gente nega um condicional? Repete a primeira, e agora o nosso primeira é que, né? E nega a segunda. Então, repete a primeira, que, e nega a segunda, nega R. Ok? Pronto, aí ficou P, I, Q, e não R. P, I, Q, e não R, letra B de bola. Então, se liguem aí, ó. Em algumas questões de equivalências, é possível que vocês deem mais de um passo, tá? Aplica a regra da original. Negação desse condicional aqui. Caiu nisso, beleza. Olha o gabarito. Já tem? Não. Se tiver, marca, acabou. Não tem.
Observa a estrutura. Ah, tem algo aqui para eu aplicar. Aí você aplica e destrincha mais ainda, tá vendo? Ei, Jairo, ele poderia botar um terceiro passo, quarto passo, quinto passo? Não, eu nunca vi. Né? Até hoje eu só vi ele fazer no máximo assim, como está aí. Colocar em 2 passos. Beleza? Entenderam? Então tá aí, questão 13, letra B de bola. Próxima. Questão 14. Questão 14. No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Saulo, sonegador de impostos, fez a seguinte afirmação durante uma audiência para tratar de sua eventual autuação. Como sou um pequeno comerciante, agora, se vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia. Nessa situação hipotética, considerando as afirmações estabelecidas no texto, assinale a opção que apresenta uma afirmativa verdadeira. Tá? Vamos lá. Primeiro detalhe é que ele falou que auditores fiscais sempre falam verdade, não é? Sempre fazem afirmações verdadeiras. Enquanto que sonegadores de impostos sempre faz... Opa, calma, sublinhei a parte errada. Aqui. Ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Tá? Aí vem um detalhe. Saulo, ó, olha quem é Saulo? Sonegador de impostos, né? Então, Saulo só fala verdade, ou mentira, não é? Saulo, sonegador, só faz proposição falsa, não é? E o que foi que Saulo falou? Falou isso aqui, ó. Se vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia. Se vendo mais a cada mês, então pago meus impostos em dia. Tá? Mais uma vez, eu chamo sua atenção que eu botei VD para vendo, só para me chamar a atenção de que não é o V de verdadeiro. Tá? Se isso não lhe complica, bote V mesmo. Ou se você quiser, bote qualquer letra, isso não tem importância, tá? Mas se vendo mais a cada mês, então pago meus impostos em dia. Só que isso é mentira, porque Saulo é sonegador, tá? Eu vou fazer de 2 maneiras a questão, para você ver aí qual é a que lhe agrada mais, tá? A primeira que eu vou fazer é assim, ó. Se um condicional é mentira, é falso, com certeza isso é verdadeiro e isso é falso, tá? Porque essa é a única hipótese, a única situação ou a única configuração em que um condicional dá falso, tá? Então, daqui eu posso garantir que Saulo vende mais a cada mês, tá? Agora, paga os impostos em dia, isso é mentira. Tranquilo? É isso aí que é verdade, que você pode garantir, tá? Que ele vende mais a cada mês e que paga imposto em dia, isso aí é mentira. Beleza? A outra forma de fazer seria o seguinte, ó. Se ele é sonegador, ele só fala mentira, então é mentira que se ele vende mais a cada mês, então ele paga os impostos em dias. Um dia, né? Tá? Ele nega, isso é negado, porque isso é mentira. Ele é sonegador, não é? E aí é negar um condicional. Como é a regra de negar o condicional? Repete a primeira, lembra? E nega a segunda. Quer dizer, Saulo vende mais a cada mês e não paga os impostos em dia.
o que a gente concluiu daqui, ó. Ele vende, sim, verdadeiramente mais a cada mês. Agora, pagar os impostos em dia que é bom, isso não. Pagar os impostos que é bom, isso não. Tá vendo? Então, ou pela ideia do se então, ou pela negação do se então, você pode chegar aí na resposta. Qual é a resposta? Que ele vende mais a cada mês e ele não paga impostos em dia. Temos aqui na letra B que Saulo vende mais a cada mês. Isso sim apresenta uma afirmação verdadeira, tá? Sobre os impostos, letra D, Saulo paga seus impostos em dia? Não, ele não paga seus impostos em dia. Tá vendo? Entendeu? Então, a gente pode garantir que ele vende mais a cada mês. A resposta poderia ser, Saulo não paga seus impostos em dia. Poderia ser isso aqui a resposta, né? Mas a banca preferiu botar isso aqui. Então, questão 14, marque aí letra B de bola. Ok? Bom, agora antes de eu passar para a próxima questão, deixa eu fazer aqui um comentário, gente, que é importante para vocês. Ó. Tá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui, porque me ocorreu agora, e eu não queria passar batido nisso, tá? Eu falei para vocês que para construir a equivalência do se então, né, a gente usa aquela regrinha que é o voltar negando, né, o modus tollens, né? Então, não que, então não P, tá? Mas existe uma outra forma de você encontrar uma equivalência do condicional que também aparece em prova, tá? Que não é o modus tollens, que fica assim, ó, você nega a primeira ou repete a segunda, tá? Nega a primeira ou é o símbolo, tá? Ou repete a segunda, ok? Então, se numa questão de equivalência do se então, você aplicar o modus tollens e não encontrar a resposta, tenha calma. Aplique essa aqui, porque certamente vai estar lá. Ok? Vamos em frente. Questão 15. Considere a seguinte proposição. Todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados. Admitindo que ela seja falsa, então certamente, bom, como é que a gente pode trabalhar isso aqui? Bom, aqui ele pede claramente, ó, a negação, né, no que ele diz que ela é falsa, ele está negando a ideia, não é? Da estrutura todo A é B. Né? No caso, A seria os profissionais formados pela Faculdade Alfa e B, empregado. Então, todo A é B. Ora, se é mentira que todo A é B, é porque pelo menos um A não é B. Tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Todo A é B. Como é que você nega isso? Quando você disser ou provar que algum A não é B, tá? Acontece que o algum pode ser trocado por existe. Seria existe A que não é B, ou ainda por pelo menos um. Mesma ideia, né? Algum, pelo menos um, existe. Tá? Pelo menos um A não é B. Ou se você preferir, você pode negar botando o nem todo. Nem todo A é B. Tá? Nem todo A é B. Esse caracteriza mais, né, o não aqui na frente, né? Nem todo A é B. Tá? Então, usando o algum ou similar, ou então usando o nem todo. É assim que a gente nega a estrutura de todo A é B. Tá? No caso da questão, seria todos os profissionais formados pela Faculdade Alfa estão empregados. Se é mentira, é porque existe pelo menos um profissional formado pela Faculdade Alfa que não está empregado. Então, letra B de bola, a banca decidiu colocar, porque quis, né, no gabarito, essa forma aqui.
Existe pelo menos um que não cumpre aquilo ali, tá? Então, essas são as formas de você negar o todo A é B, tá certo? De negar o todo A é B, tá? De negar, aqui são as negações, tá? Aqui são as negações. Ok? Agora, ainda tem a estrutura algum A é B e a estrutura nenhum A é B. Ou seja, além do todo, a gente ainda tem o algum e o nenhum. Essas expressões, eu vou marcar aqui na outra cor para chamar a sua atenção. Ó. Todo, algum e nenhum são os quantificadores lógicos, tá? E eles são negados assim, ó. Algum A é B, a negação fica nenhum A é B. Nenhum A é B. E vice-versa. Nenhum A é B, a negação fica algum A é B. Tá? Aqui um nega o outro. Tá? O todo A é B é que é mais diferente um pouquinho, porque tem essas opções todas. Tá certo? Faça um esquemazinho aí, um resuminho, colocando essas possibilidades. Lembrando que nesse lado aqui são as negações. Tá, galera? São as negações. Ok? Porque isso aí é uma coisa importante muito para vocês. Beleza? Muito bem. Falta a gente falar da lógica de argumentação, dos argumentos, mas isso aí é assunto daqui a pouco para o nosso quarto bloco.